Olá, estamos de volta com mais uma edição do No Cafezinho e hoje quem vai tomar um café com a gente é o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado estadual Clodoaldo Magalhães. Tudo bem, deputado? Tudo bom, querida? Muito obrigada por vir tomar um café com a gente. Primeira vez aqui no café. Primeira vez. Carol Brito sem café? Sem café, depois de uma longa pausa de carnaval, Renata brincou bastante, esse carnaval já está recuperada, né, Renata? Tá me dedurando. Brinquei 2 dias só, 2 dias um pouco intensos. Deputado, passado o carnaval, brincou também o carnaval? Brinquei, aproveitei um pouquinho. O senhor gosta de carnaval, é? Fulião. Fulião. Na sua região, lá na Mata Sul, tem carnaval? Tem a Mulher da Sombrinha, Lincatende, tem vários blocos tradicionais por ali afora. Mas agora termina o carnaval, volta ao foco lá na Assembleia Legislativa. Mas antes de a gente conversar sobre a Assembleia Legislativa, que eu acho que o senhor está cheio de novidades aí pós-carnaval da Assembleia, né? Que agora o ano começa de verdade para vocês. Mas vamos só pontuar, Carol, essa questão que é o assunto de hoje, que é a prisão dos suspeitos pela morte ali da vereadora Marielle Franco, do PSOL. Era uma resposta que estava todo mundo esperando e hoje foi o assunto do dia. Um ano depois, vai fazer um ano na quinta-feira ali da morte dela, e aí prenderam os 2 policiais. Qual a avaliação que o senhor faz desse caso? O senhor acha que a política está tão polarizada que está levando a esse tipo de episódio? Eu acho, Renata, que a radicalização política precisa sair da pauta da sociedade brasileira. Eu acho que a gente não pode e nem deve discutir os problemas que são importantes para a nossa sociedade com esse viés de víscera política, ou seja, de emocionalismo político, onde as pessoas perdem um pouco a noção daquilo que é a realidade do fato. Ora, há uma vereadora, uma parlamentar da cidade do Rio de Janeiro, uma cidade importante, que é cartão postal do Brasil, que foi assassinada. O país precisa dar resposta. Não interessa se meu político favorito pode estar sendo suspeito de estar por trás. Não existe isso. Acho que o nosso político favorito deve, inclusive, querer que isso aconteça para que o nome dele saia disso. Né? Ah, não, eu sou de tal lado, eu sou do lado encarnado, então, para o encarnado é preciso justiça com tal ênfase. Como você não é do encarnado, você é do azul, a justiça tem que ser feita com outra ênfase. Não. A justiça deve ser feita, a sociedade precisa punir onde existe erro. E isso é um caso que precisa de investigação, precisa ser dado resposta à sociedade. Porque hoje a questão acontece com um lado, amanhã pode acontecer com outro. É bom a gente lembrar isso, né? Isso está todo mundo numa situação de radicalização ali, pode sobrar para todo mundo. O meu político favorito a gente não pode estar passando a mão por cima, nem encobrindo algo que inclusive, não existe ainda em nenhuma dessas investigações prova ou indícios de que tem alguma coisa de conotação política. Então, acho que é importante a gente não fazer juízo de valor. Né? Ah, porque eu não votei em A, eu votei em B, agora eu já vou fazer um pré-julgamento e dizer que B é culpado, está envolvido na morte de Marielle. Não, eu acho que... Teorias da conspiração. Conspiração. É isso que o radicalismo político traz, essas teses conspiratórias, essas teses que não têm o menor sentido. Mas preocupa esse grau de violência que a política está enfrentando hoje em dia, porque a gente teve um presidente que sofreu um atentado durante a campanha e uma vereadora também assassinada em pleno mandato, né? Como é que o senhor vê esses casos de violência? Eu acho que quando você despolitiza, quando você tira a paixão política, isso também se previne, né? Então não é apenas a discussão sobre essas questões a posteriori. Eu acho que a paz política precisa ser construída no Brasil, até para que a gente evite que situações como essas que aconteceram na campanha com o atual presidente e com a vereadora que exercia o mandato na cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que a partir do momento que você constrói a cultura de paz, você constrói a cultura de paz em todos os âmbitos, inclusive na política. Então, essa despolitização, né, a palavra despolitização nesse caso tem a ver também com desemocionalismo das coisas, tirar essa emoção, essa conotação de vida ou morte do debate, da discussão política, né? A discussão política das ideias é que precisa se estabelecer no Brasil e da eficiência. Eu acho que o seu político ele tem que ser eficiente, ele tem que gerir bem os recursos públicos, fazer com que os serviços de saúde, de educação, de infraestrutura aconteçam e não ser defensor de tais bandeiras e digamos assim, de tais causas de maneira fundamentalista ou radical. Eu não entendo por quê
Eu sei que nós somos latinos, sei que a gente tem esse sangue de querer trazer as coisas para a baila emocional, mas eu acho que a política está na hora, no Brasil, da gente parar um pouco e decantar. Fazer com que a gente discuta a política com resultados, esquecendo um pouco essa coisa do partidarismo e da emoção na política. Eu acho que isso evitaria tragédias como a que aconteceram com o atual presidente Bolsonaro na campanha e outra tragédia como essa do assassinato. Deputado, o que se fala é que há curto-circuito, problema na construção lá do Palácio, que há risco para visitação hoje. Confere que a situação lá do Palácio está muito periclitante. Não, realmente o patrimônio, aquele palácio, que é um patrimônio da arquitetura de Pernambuco e do Brasil, está num estado de conservação muito ruim. Então a gente focou, priorizou como meta da gestão correr atrás realmente da captação de recurso para o restauro, porque nesses 2 anos, onde a gente está ali, na mesa diretora, como responsável pela gestão da Assembleia, a gente não quer que uma coisa como aconteceu no Museu do Ipiranga, de incêndio ou qualquer coisa dessa natureza aconteça com aquele patrimônio do povo pernambucano. Então, nossa meta é captar esses recursos para restaurar e para entregar à sociedade pernambucana. Isso agora vai depender só do patrocinador, no caso, acertar com vocês ou querer levar a cabo isso. E dessa licitação. Isso, a licitação dos projetos, eles querem ver os projetos executivos complementares, o estudo de viabilidade para o museu, para a museografia e, ao mesmo tempo, a captação do recurso para que a gente possa licitar o restauro. Não tem uma condição de uma parceria, como, por exemplo, o governo do estado fez para vocês construírem a nova sede da Assembleia, onde a parte do duodécimo que não era usado era repassado de volta para casa? Isso, como todo o recurso que ao longo dos anos foi, vamos dizer, ali separado para a construção daquele plenário, para a construção do anexo, como todos os recursos que vinham sendo provisionados para essas construções foram esgotados e gastos naquelas construções do plenário, dos anexos, então a gente não tem mais esse saldo, essa reserva para uma construção nova, um restauro. Agora, deputado, dentro desses ajustes que vocês fizeram para o Carnaval, no começo do ano, o Tribunal de Contas do Estado ele preparou um relatório apontando uma série de irregularidades no uso de verbas indenizatórias nos gabinetes. Inclusive, fez uma série de recomendações para a Assembleia, como a criação de um órgão de controle interno do uso dessas verbas, uma transparência maior. O senhor deu entrevista na Rádio Folha, disse que sua gestão vai ter maior transparência. O que foi feito já para atender as recomendações do Tribunal? Olha, muito bom a gente tratar desse assunto. A verba indenizatória da Assembleia de Pernambuco é uma das menores verbas indenizatórias do Brasil, os 15.400, que são reservados para esse tipo de despesa de exercício do mandato, é um dos menores do Brasil. E o que é que a gente fez? A gente colocou um grupo de estudo dos deputados que estão ali, analisando quais itens de despesa devem sair da verba indenizatória. Alguns itens de despesa que a casa já paga para o deputado, tipo telefonia, locação de carro, eles não deveriam estar, na cabeça de alguns que já discutem esse assunto lá, na verba indenizatória. Então, isso não está fechado, como a gente tem uns 60 dias para essa discussão, exatamente que itens de despesa devem continuar na verba indenizatória e que itens de despesa devem sair. Isso não é decisão apenas do primeiro secretário. A mesa diretora como um todo se reúne, decide em cima desse grupo de estudo que está montado com alguns deputados para a gente ter uma decisão e anunciar para a sociedade, não só para o Tribunal de Contas, que nos ajuda muito com a parceria enquanto órgão auxiliar da Assembleia e que aponta vamos dizer, essas necessidades técnicas de ajustes. E o controle do uso dessa verba? Vai ter controle? Nós temos um setor de auditoria interna, né, com uma servidora, inclusive, que é a superintendente do setor, que é a Gorete, que é uma figura extraordinária, de uma competência, e que faz com toda a equipe a auditoria de todas as notas, de tudo que é apresentado. Então, já existe
um grau de controle muito grande daquilo que é apresentado. Isso mas é claro... porque o Tribunal de Contas apontou, né, algumas irregularidades de empresas Isso. que não existiam, empresas fantasmas que fugiu desse radar. Por mais que a auditoria interna da casa faça esse tipo de análise, ela não tem como saber se aquilo que foi fornecido para algum gabinete, se foi fruto de uma empresa que, tipo, dias depois já tinha sido pedido baixa, se aquilo era só do estoque residual da empresa. Então, por mais que a gente tenha um setor de controle interno, da auditoria interna da casa, algumas coisas acontecem de passar como isso passou. Então, por isso que esse grupo de estudo está adentrando naquilo que seja menos vulnerável para manter como item da verba e aqueles itens da verba de naturezas de despesa que estão mais vulneráveis a essa falta de controle, né, ou a esse falha no controle, que eles saiam de itens de despesa. Reforça no controle. Exatamente, para reforçar o controle e para deixar lá só itens que realmente sejam de estrita necessidade do exercício do mandato e que a casa também não esteja já tendo despesa com esses itens. Ô, deputado, vamos passar agora para as eleições do ano que vem. O senhor teve um rompimento ali na Mata Sul com a família Coutinho. Vocês tinham feito uma aliança ali, uma composição, e acabaram rompendo novamente. Isso até surpreendeu algumas pessoas. Esse rompimento com a família Coutinho, dos Magalhães, com os Coutinho, pode ser atribuído a uma projeção assim para 2020? Olha, Renata, as alianças políticas, elas têm que trazer, as alianças políticas, elas têm que ser políticas, elas têm que trazer dividendos políticos, não apenas eleitorais. Então, lá atrás, quando o ex-governador Eduardo Campos, ele começou a construir esse modelo de gestão que começou a dar muito resultado em Pernambuco, começou a pacificar e a unir várias regiões políticas de matizes diferentes em torno desse projeto que ele foi construindo ao longo do tempo e que inclusive culminou com aquele projeto que seria de candidatura a presidente da República. Ele conseguiu unir alguns aliados e até ali a gente tinha realmente a ideia de que o que estava acontecendo em Pernambuco também podia se reproduzir em algumas micro-regiões, como era a nossa micro-região da Mata Sul, o núcleo ali, em especial, Água Preta, Palmares, Joaquim Nabuco, Chechel, aquelas cidades onde a gente tem uma certa, onde esses sobrenomes aí têm um impacto. Então, ali a gente estava acreditando que esses dividendos também podiam chegar para a região. De alguma maneira chegaram, mas ao longo do tempo a gente viu que isso não estava dando os frutos que a população esperava. E tanto que o rompimento eleitoral na última eleição, agora para deputado, se traduziu numa vitória da gente nas cidades, em especial na cidade onde o pai do ex-deputado federal era prefeito, ou é prefeito, e a gente teve uma vitória larga e o resultado foi de que a gente tinha pensado bem, né? Que tinha pensado que já estava mais do que esgotado os frutos que a gente podia trazer daquela aliança. O senhor fala do resultado em Água Preta, por exemplo, que é gerida por Eduardo Coutinho. Como é que o senhor avalia a gestão de Eduardo Coutinho? Olha, as urnas mostraram que não há uma boa avaliação, tanto que a gente teve uma votação para deputado muito maior do que a votação dos candidatos que ele apoiou. Então, eu acredito que ele não vai numa gestão boa, pelo que a gente ouve. Mas 2020, como você colocava, acredito que a gente deve fortalecer um projeto para que a gente possa fazer algo que a sociedade espere, já que aqui eu estou colocando que a sociedade não está aprovando. A gente tem dialogado, acredito que lá, quem capitaneou lá o grupo político que me apoiou foi meu irmão, Noé Magalhães, e ele deve, no diálogo com as lideranças lá do grupo, construir uma candidatura, um nome que possa disputar a prefeitura com tanta força quanto foi a nossa candidatura de deputado estadual lá na cidade. Mas não seria teu nome, nem... O meu nome de forma alguma, né? Eu acho que a gente tem que cumprir aquilo que a confiança do povo nos deu, que é terminar o mandato de deputado estadual. No momento eu não tenho a menor pretensão. E para Chechel? Para Chechel, a gente vem num processo de continuidade de gestão, onde o prefeito foi reeleito, a gente foi bem avaliado também nas urnas com o resultado eleitoral para deputado estadual. Eu acredito que o prefeito também deve, com o grupo político dele, apontar um caminho com um candidato que a gente possa manter esse nível de desenvolvimento que Chechel conseguiu nos últimos 8 anos.
Mas para Água Preta e para Chachel não tem nome certo ainda, então. Do grupo de vocês, Não, vocês eu têm diria nome? que não tem nome fechado, não. Acho que está em aberto e com o andar do processo político a gente vai chegar a esses nomes, sim. Deputado, muito obrigada por ter vindo tomar um café com a gente. Quando tiver as novidades aí da Assembleia, resolver essa reforma do Palácio, verba indenizatória, tem um monte de coisa para a gente tratar. Volto para tomar outro café. Eu e que na próxima não seja no café, seja na ostra, né? Pronto, então fica aqui a promessa para a ostra. A Carol Brito, da próxima vez, vai poder compartilhar, porque ostra ela come. Sim. Ostra, quem sabe eu possa comer aqui com vocês acompanhando. Café não toma, mas ostra vai. Eu acho que quem não vai gostar é seu assessor que tomou meu café, viu? Carol dedurando todo mundo. Então, muito obrigada. A gente volta na próxima semana com mais uma edição do No Cafezinho. Tchau, tchau.